E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News falando aí sobre essa decisão, galera, que é hoje aí, jogo de volta da final do Paulistão, Palmeiras e Corinthians, galera. O Verdão aí perdeu o primeiro jogo de 1-0, mas se Deus quiser hoje nós vamos ser campeão na casa do Corinthians, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Bom, vamos falar dessa pedra no sapato do Abel, que é o Ramon. Primeiro a gente tem que contextualizar, né? Desde que o Abel chegou ao Palmeiras, o único treinador do Corinthians que bateu a equipe comandada por ele foi o Silvinho. Isso foi em 2000... O Ramon agora já fez também. Já Não, então, até o Ramon. Até o Ramon. É o Ramon. Isso foi em 2021, tá? 2-1, Neoquímica Arena, 2 gols do Roger Guedes, tá? Beleza. Só pra gente entender aqui, porque eu falei só o Silvinho, Isso. 8 treinadores passaram pelo Corinthians em derbys, enquanto o Abel se mantinha. Tinha uns aí que não tinham a menor condição de ganhar. Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Danilo, Vanderlei Luxemburgo, Antônio Oliveira e, chegamos a ele, Ramon Dias. Ele é o que tem o melhor desempenho entre todos que enfrentaram o Abel. É verdade que a passagem ela é mais curta, o recorte vai ser de 3 jogos. Mas são 2 vitórias e 1 empate, ou seja, 77,8% de aproveitamento. 4 gols marcados e 1 sofrido. O Ramon pegou, primeiro, o Corinthians melhorou bastante do ano passado para cá com as contratações. A segunda janela do Corinthians no ano passado foi uma janela tão boa que o Corinthians nem usou a janela desse ano. Não que não precisasse. Mas que poderia. Tem alguns setores... ali caía bem. O lateral esquerdo resolveu. Foi o único que veio na janela. Mas o zagueiro precisava também. Enfim, o time foi montado, foi um time melhor. Porque esses outros treinadores, alguns deles mais fracos, assim, até fora do nível do Corinthians, todos eles tiveram dificuldade de elenco, tá? Assim como o Ramon tinha no começo do trabalho dele e não tem mais agora. Agora o Ramon tem um bom time para trabalhar. Ele comete alguns erros ainda. No último jogo, achei que assim, foi uma das melhores ideias que ele já teve e das melhores execuções. Estratégia, escalação, substituições, assim, pouco a comentar sobre as ideias, assim, negativamente, né? Muito mais positivamente. Mas ele, principalmente, além do elenco que se qualificou, ele pega o Abel com o Palmeiras. Talvez, veja só, falar que o Palmeiras está num pior momento com o Abel, final de Campeonato Paulista, o Palmeiras vem de uma disputa aí de Campeonato Brasileiro. Assim, talvez seja um dos piores momentos com o Abel, mas tudo é tão bom, que esse dos piores momentos também é bom. Tudo é tão espetacular que esse pior momento é apenas bom. Então, mas isso ajuda o adversário a encontrar o Palmeiras que não está no seu ápice no trabalho do treinador, que o ápice já passou, ele pode voltar a subir novamente, mas assim, ele já esteve lá em cima e ele está muito mais em queda do que em crescimento. Então, isso ajuda também nesses duelos Ramon e Abel. O trabalho do momento não é o melhor. E assim, quando a gente fala do trabalho do Abel, sempre vale citar que o trabalho de campo é maravilhoso, espetacular. A personalidade do Abel fora de campo é muito controversa, para dizer o mínimo. E isso é que eu tentei usar, Vini, na minha comparação Abel-Felipe Luiz, quando a gente falava de seleção brasileira. Dificulta, porque pelo trabalho em si, o Abel tinha que ser o nome A para a seleção brasileira. Se a gente batesse o martelo pela escolha de um nome estrangeiro. Aí também não faz diferença se é estrangeiro. Qual é o melhor técnico que a gente de pode futebol contratar? brasileiro, né? Só para falar um pouco do Palmeiras e da provável escalação, a gente falou muito do impacto que essa data FIFA pode ter no time do Ramon Dias. E a grande dúvida do Palmeiras é o Richard Rios, primeiro porque fez os 2 jogos, e segundo porque teve esse problema no voo, né, ali junto com o Romero. A aeronave, volto a dizer, foi para Manaus, atingida por um raio, eles trocaram de avião, chegaram atrasados. O Richard Rios, dos 6 convocados, foi o único que não treinou com bola ontem. Ficou só na parte da academia, fazendo ali um treino regenerativo. Ele é dúvida.
E a possível saída do Richard Rios pode trazer uma novidade na escalação do Abel, algo que ainda não foi visto nesse começo de ano, que é a utilização dos 2 primeiros volantes, dos 2 camisas 5 ali. O Emiliano Martínez ganhou a vaga, hoje é ele quem joga ao lado do Rios. E aí, se o Rios não começar jogando, é possível que o Aníbal Moreno jogue. E por que isso pode ser interessante? Porque o Rios não costuma fazer bons jogos contra o Corinthians, tem acumulado falhas aí em jogos decisivos contra o maior rival. E o Palmeiras não vai ter o Marcos Rocha, que é mais defensivo, muitas vezes faz até a função de terceiro zagueiro por ali. Como o Palmeiras vai ser agressivo com o Mike de um lado e Piquerez do outro, talvez seja interessante essa mudança, forçada, é bem verdade, mas talvez seja uma mudança que possa trazer um pouco de equilíbrio para esse time do Abel. Bom, então vamos às opções. Eu vou pedir só para o Vini repetir. Ô, Vini, só vou lembrar que o Richard Rios ele já veio tratando no voo fretado, não foi? Tinha um fisioterapeuta acompanhando ele, fazendo já os trabalhos de regenerativo no voo. Ele começa... Por isso que ele até pode jogar, ele né, tem condições de jogo. Tem. A questão é pelo cansaço, por não ter treinado ontem. Uma coisa é se tratar com uma botinha no avião, outra coisa é não participar do último treino e único treino com bola com o restante do grupo, né? Ele fez os 2 jogos, né? Jogou os 90 minutos, inclusive, nesses 2 jogos da Colômbia nessa data FIFA. Então, vamos lá. Os volantes Aníbal e Emiliano Martínez, certo? Isso. Primeira opção que você deu pra gente. Esse é o mesmo sistema do jogo de ida, na verdade, né? Se hoje a gente vira isso em campo, hoje a gente está vendo de novo o sistema do jogo de ida. Só que, como lembrou o Vini, a gente está falando de 2 camisas 5, né? São as mesmas características ali. A outra alternativa, e aí o time ficaria mais ofensivo, e hoje o Palmeiras especialmente precisa pensar nisso, seria usar o Maurício. Não, o Maurício vai pouco voltar. provável. Mas no lugar... No lugar de quem? No lugar do Rios. E aí quem dá um passinho para trás é o Veiga. O Abel já fez isso algumas vezes. Eu acho pouco provável, tá? E o Felipe Anderson, a gente pode pensar em vê-lo hoje? Não. Não? Como Tá recuperado. Como titular, não. Quem? Felipe Anderson. Não. Não corre nem por fora. Não. Ele vai estar no banco, certamente é uma opção, mas não para começar jogando, não. Não. Assim, o Maurício, tendo condição, é um jogador que você tem que pensar uma maneira de colocá-lo como titular, ainda mais com a necessidade de ganhar. O Palmeiras não precisa mudar muito o time por necessidade de ganhar, porque o que o Palmeiras fez na primeira partida, de volume, de criação de jogadas, permite ao Palmeiras, fazendo algo semelhante hoje à noite, ter condição de ganhar do Corinthians. Então, assim, não é que o time precisa ser mais ofensivo do que foi no primeiro jogo. No primeiro jogo, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades, poderia ter saído vencedor. Não é uma questão de, não conseguiu jogar, o Corinthians bloqueou o Palmeiras. O Hugo fez algumas defesas, né? Então, o Palmeiras conseguiu chegar em situação de gol, embora o Corinthians tenha feito uma boa partida defensivamente. A estava ruim também, né? Então, assim, o volume... Foi criado. Esse volume dá uma condição de disputa para o Palmeiras. Então, você não precisa aumentar o volume logo de cara. Você pode ir com o mesmo time, se o Maurício não tiver condição de 90 minutos, que eu imagino que é isso que pegue. E aí, de acordo com o que você vai criando, ter mais peças para poder desenvolver mais caso a partir da peça. Mas o próprio Vini já chamou atenção para isso. A gente está pensando em soluções para um problema que talvez nem exista, porque basta o Richard Rios dizer que tem condições de jogo. E é possível que ele jogue. Sim, não, isso vai acontecer. É possível ou é provável? Olha, boa pergunta. Eu acho que é provável, mas o fato de o Rios acumular essas falhas em jogos decisivos contra o Corinthians, e especialmente pelo fato do Abel ter um lateral direito mais agressivo, que é o Mike, e não o Marcos Rocha, acho que a cartada do Abel para hoje pode ser a entrada do Aníbal junto com o Emiliano Martínez. Isso não é informação. É só feeling de quem foi setorista do Palmeiras por 5 anos. Imaginando um pouco como o Abel pensa, o Rios não vive o melhor momento de confiança, especialmente contra o Corinthians. Vem desgastado da data FIFA, não participou do treino com bola, só se recuperou, só fez botinha ali no avião. Ele tem condições de jogo, mas eu acho que pela presença do Mike na direita, Piquerez é muito agressivo do lado esquerdo, eu imagino que hoje ele traga essa novidade. Emiliano Martínez junto com Aníbal Moreno. Mas o Rios pode jogar, e essa é a dúvida.
E assim, o Maurício me parece que é só por uma questão de recuperação, porque o Maurício, para mim, era um jogador para ser titular. Então, se ele não cenário... dentro do time do Palmeiras, para mim, é um jogador titular. Não, diante desse cenário, seria ele a solução para, se a gente estiver falando de um problema com o Richard Rios? Não necessariamente, porque é difícil você também sair dessa dupla de volante. Mas hoje é um dia para o Palmeiras... Mas não precisa ser. Mas não precisa ser do minuto 1. Deus me livre, a gente fica falando. O Palmeiras não precisa jogar para cima do Corinthians a partir do minuto 1. Já fez isso em casa. É um jogo, em casa. Mas agora tem que buscar o resultado. É um jogo, mas é 1-0. 1-0 empata. Tá? Então, assim, você não precisa. O jogo tem 90 minutos, um pouco mais. Alguns têm 140 minutos. É raro, mas acontece muito. Então você joga. Primeiro você começa jogando. Depois você vai aumentando o teu poder ofensivo, o teu volume, diante da necessidade. Vamos ver, 9 da noite, né? Correto? 9h35. 9h35, é porque eu estou acostumada a falar, o jogo das 9. É o jogo 30, começa ali por volta de 9h35, eu acho que eu estou... Em breve teremos 9h37, um jogo começando. Qual é o horário? 9h37, igual trem na Europa. Tem isso também. Veremos. Corinthians e Palmeiras, então, decidindo o Campeonato Paulista. Amanhã toda a repercussão aqui às 8h30. Ô, Vini, te espero para essa repercussão amanhã? Estaremos aqui. Opa, então beleza. Tá bom. Então, beijo, muito obrigada, viu? Bom dia e bom trabalho a você. Valeu, beijo a vocês. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!